Olá, pessoal! Que excelente ter vocês aqui para mais uma análise aprofundada. Hoje nós vamos destrinchar um texto teológico absolutamente fascinante. Sabe aquele nosso traço teimoso, aquela resistência humana quase automática à correção? Pois é, vamos falar sobre isso. De forma totalmente imparcial, essa explicação vai explorar os labirintos do nosso orgulho, o papel de quem lidera na hora da disciplina e o grande objetivo de tudo isso, a unidade em comunidade. Já aviso que é uma análise que, com certeza, vai testar a forma como enxergamos a nós mesmos. O ponto de partida para toda essa nossa conversa é uma daquelas perguntas psicológicas universais. Por que a repreensão incomoda tanto a natureza humana? O material que estamos analisando mergulha muito fundo nessa nossa aversão, que é quase instintiva a receber correções. Não é uma coisa de agora, é algo que atravessa séculos e atinge em cheio o núcleo de como a gente se comporta em grupo e, principalmente, de como a gente lida com o nosso próprio ego quando somos confrontados. Certo, vamos lá. Para facilitar, a nossa rota de hoje está dividida em 5 passos bem diretos. 1. O perigo da rebelião. 2. O dever da repreensão. 3. O risco da falsa simpatia. 4. Os limites da individualidade. E, por fim, 5. O caminho para a unidade. Começando pela nossa primeira sessão, o perigo da rebelião. A fonte constrói toda a sua argumentação em cima de um paralelo histórico fortíssimo. A obra faz uma comparação super direta entre os desafios de quem tem fé hoje e a antiga jornada dos israelitas pelo deserto. E o argumento central aqui é de cair o queixo, porque ele diz basicamente o seguinte: a inclinação humana para bater de frente com a reprovação não mudou absolutamente nada com o passar dos milênios. Aquelas murmurações, os ciúmes, a rebeldia lá do passado, tudo isso é apresentado como um espelho exato das nossas atitudes atuais, sempre que o nosso orgulho sofre o menor dos arranhões. O que nos leva direto para a seção 2, o dever da repreensão. Afinal, se a rebelião é uma reação natural, como as lideranças devem agir? O que é realmente interessante analisar aqui é como o texto desdobra instruções bíblicas muito específicas. Baseado no que o apóstolo Paulo direcionou para líderes como Tito e Timóteo, a postura exigida é resoluta. Tem que pregar a palavra, tem que exortar com autoridade e, sim, repreender de forma incisiva. Mas olha o equilíbrio. Essa correção nunca pode ser feita na base da hostilidade. Ela precisa de muita longanimidade e doutrina, o que significa ter uma paciência gigante e usar um ensino super bem fundamentado. Mas, junto com essas instruções, vem um alerta bem severo. O texto avisa que se quem lidera der um passo para trás e evitar corrigir alguém só por medo de magoar sentimentos, ou até por comodismo mesmo, a comunidade inteira paga a conta. Essa falta de clareza cria o que o material chama de uma condição totalmente desmoralizada, abrindo as portas para uma decadência que enfraquece todo o grupo. Entrando agora na nossa terceira parte, o risco da falsa simpatia. Confesso que esse é um dos recortes comportamentais mais intrigantes de toda a análise. E isso ilustra brilhantemente uma baita armadilha das nossas relações. O texto coloca 2 cenários lado a lado. De um lado, a falsa simpatia. Sabe quando alguém é corrigido e logo vem terceiros com aquela pena mal direcionada passando a mão na cabeça? O argumento é que isso ofende o espírito, alimenta o vitimismo e, pasmem, torna essas pessoas cúmplices do erro. Do outro lado, a verdadeira correção significa ter a coragem de deixar a pessoa ali sentindo o peso real das próprias falhas, porque é justamente esse desconforto isolado que gera a introspecção necessária para uma mudança autêntica. Avançando para a seção 4, os limites da individualidade. Aqui, a fonte dá um mergulho ainda mais profundo nos nossos mecanismos modernos de defesa. Dá uma olhada nessa tradução psicológica contundente feita no original. Quando alguém recebe uma advertência e logo se defende dizendo "Ah, eu sou muito sensível", o texto argumenta que, na verdade, isso é só uma máscara. A mensagem oculta seria "Eu sou obstinado, orgulhoso e presunçoso demais para ser guiado". É um tapa de luva mostrando que a nossa vontade de ser totalmente independente e sem limites frequentemente veste a fantasia da fragilidade emocional. Expandindo essa ideia, a fonte divide as pessoas que lutam contra essas advertências em 2 grandes grupos. O primeiro é a galera que está totalmente cega para os próprios defeitos. Eles vivem incrivelmente confortáveis no próprio engano. Já o segundo grupo é formado por quem até tinha boas intenções, mas foi vencido pelas circunstâncias, e aí sente que qualquer luz de correção traz só condenação e não ajuda. Independentemente do cenário, a raiz do conflito é idêntica: uma guerra declarada contra a orientação externa. Chegamos, então, à nossa quinta e última sessão,
o caminho para a unidade. Depois de mostrar todo esse atrito, qual é a solução definitiva? O alicerce dessa solução, como vocês já devem imaginar, é a humildade. O material resgata as palavras do apóstolo Pedro para cravar que a submissão mútua não é um sinal de fraqueza, mas o pré-requisito para a harmonia. Revestir-se de humildade e sujeitar-se uns aos outros são ações vitais, até porque o texto lembra que Deus resiste aos orgulhosos, ou seja, a soberba bloqueia ativamente qualquer chance de melhora. Somando a isso, a gente vê a exortação do apóstolo Paulo aos Filipenses. Ele constrói um argumento fortíssimo contra o individualismo. Ao instruir que cada um considere os outros superiores a si mesmo, ele simplesmente aniquila qualquer espaço para brigas ou vaidade. É a antítese perfeita daquela postura egocêntrica e hipersensível que acabamos de discutir. E vamos ver como isso tudo se conecta no grande clímax da reflexão, a oração do próprio Jesus no Evangelho de João. Fica cristalino que o propósito supremo de aceitar a disciplina, aguentar a correção incisiva e esmagar o orgulho pessoal é atingir uma unidade visível e perfeita. É uma sintonia tão forte que serve como a maior evidência para o mundo todo de que aquela comunidade vive uma verdade autêntica. Resumindo a nossa análise de forma bem direta, para esse material não estamos falando de um simples manual de boas maneiras. A nossa natureza obstinada e o nosso coração precisam passar por uma transformação radical e essencial. Sem passar pelo desconforto da repreensão e sem abandonar o orgulho, a tão sonhada harmonia perfeita continuará sendo um ideal inatingível. O que nos traz a nossa reflexão final de hoje. A mensagem sobre união e submissão mútua ganha muito mais impacto quando é discutida abertamente. Então, se as informações de hoje trouxeram novos entendimentos, eu faço um apelo para que vocês compartilhem esta análise com seus amigos, nos seus grupos, para promovermos debates saudáveis. E enquanto a gente encerra, eu deixo essa pergunta ecoando. Olhando para as raízes das suas próprias reações, o que mais você precisa sacrificar da sua independência e do seu orgulho para finalmente encontrar a verdadeira harmonia? Um grande abraço e até a nossa próxima análise.